O governador Beto Richa convocou hoje uma reunião de emergência com aliados para definir um pacotaço de medidas que devem colocar mais de R$1 bilhão no caixa do governo. O governo admite que enfrenta uma crise financeira e quem vai pagar parte dessa conta são os contribuintes. Vamos voltar à frente da Assembleia Legislativa conversar com a repórter Malu Maza. Malu, a notícia não é boa, principalmente para quem tem carro, né? Certamente, Sandro, esse pacotaço tem 23 medidas que o governo quer que sejam votadas e aprovadas rapidamente na Assembleia. O dia foi bastante tumultuado na sessão da Assembleia. A oposição questionou várias medidas, mas segundo a liderança do governo, não há outra saída para equilibrar as finanças a não ser adotar medidas amargas. Entre essas medidas amargas estão essas aí que você citou, de aumento de impostos. Uma das mudanças é no IPVA. Nós chegamos a noticiar aqui no Paraná TV a possibilidade de um desconto de 10% no IPVA para pagamento em dezembro, pois esse projeto foi sepultado pelo governo, foi abandonado e o governo apresentou outro. Agora o IPVA deve ficar mais caro e com um desconto bem menor de 3% para o pagamento à vista em abril. E também deve ter aumento no ICMS da gasolina. O governo prevê ainda a extinção de secretarias, a redução no número de cargos. Os detalhes você vê na reportagem de Marcelo Rocha. Depois da reunião com o governador, o líder do governo na Assembleia já deu logo a primeira má notícia para quem tem carro. O desconto de 10% do IPVA para pagamento à vista em janeiro já era. Não terá mais, porque a mensagem que foi aprovada, ela ficará sem efeito em função da nova que será encaminhada. A nova proposta vai no caminho contrário. Prevê aumento de 2,5% para 3,5% na alíquota do imposto para 2015. E essa é apenas uma das medidas que o governo quer ver aprovada pelos deputados. O pacote encaminhado hoje à Assembleia também prevê aumento de 28% para 29% no ICMS da gasolina. As custas judiciais também vão ficar mais caras. Com a justificativa de enxugar despesas e aumentar a arrecadação, o governo do estado pretende ainda extinguir 3 secretarias: Assuntos da Comunidade, Indústria e Comércio e a do Trabalho, que deve ser incorporada por outra. O governo também pretende reduzir de 140 milhões para 50 milhões de reais os recursos destinados às defensorias públicas e implantar o desconto da Previdência Social para servidores públicos que já se aposentaram. O Palácio Iguaçu quer ver tudo aprovado até o início do recesso parlamentar. O tempo é curto e, por isso, é preciso pressa. O governador Beto Richa pediu aos deputados da base que analisem o pacote de medidas em regime de urgência. O recesso começa no dia 17 de dezembro. Deverá ser lido hoje na sessão plenária e, a partir de lido em plenário, os projetos seguem às comissões. Ele deverá chegar ao plenário na semana que vem. Hoje à tarde, na sessão da Assembleia, a oposição atacou o pacote do Executivo. E faz uma série de alterações que nos parecem alterações que estão sendo feitas justamente porque o Estado chegou a um ponto que, infelizmente, é um ponto muito semelhante àquele que nós já havíamos alertado há 6 ou 7 meses atrás. O Estado está à beira de um processo de insolvência. Agora, Malu, para o pessoal de casa entender direitinho, vamos voltar a falar do IPVA. O que significa, na hora de pagar o imposto, esse ponto percentual a mais? É bastante coisa, viu, Sandro? Em torno de 40%. A gente fez o cálculo e mostra para você agora. O dono de um carro que vale R$30 mil pela tabela FIPE pagou este ano R$ 750 de IPVA, com a alíquota de 2,5%. Agora, com o aumento da alíquota para 3,5%, quem tem um carro neste valor deve pagar R$ 1.050 de imposto. Bom, e se o dono desse carro decidir pagar à vista e tiver o desconto de 3%, em vez de R$ 1.050, ele vai pagar R$ 1.018,50, um desconto de um pouco mais de R$ 30. E, Sandro, mesmo com todo esse pacote, a liderança do governo já anunciou que vai ser preciso ainda fazer empréstimo em torno de 300 milhões de dólares, um pouco mais de 300 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais. Obrigado, Malu.
Olha, essa situação do IPVA é um caso exemplar para ilustrar o pacotaço. Se o governo tivesse mantido o desconto de 10% que ele mesmo anunciou e elevado a alíquota do IPVA, ele teria posto em prática aquela expressão do interior que diz assim: deu com uma mão, tirou com a outra. Mas como o governo aumentou a alíquota e reduziu para 3% o desconto que era de 10%, voltando atrás no que ele mesmo tinha anunciado, a expressão é outra. O governo tirou com as duas mãos. Agora, ninguém mais tem dúvida de que existe uma crise financeira e que nós é que vamos pagar essa conta.